Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, fiat minha mãe, feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Volume 11, trecho 138, 5 de dezembro de 1916. Bens que faz a alma que vive na vontade de Deus. Estava fazendo a meditação e, segundo o meu costume, estava fundindo-me toda no querer de meu doce Jesus. Segundo o meu costume. Segundo o meu costume, estava fundindo-me toda no querer de meu doce Jesus. Ela vai dizer costume, no meu costume. Em outra hora, no meu estado habitual. Né? O que eu vi outro dia, né? Tornamos-nos parte daquilo que nos alimentamos. Né? Tornamos-nos parte daquilo que nos alimentamos. Se o nosso alimento é a vontade humana, é na vontade humana que vamos, né, viver. Se o nosso alimento é o divino querer, né, o divino querer tomará carne em nós. Né? Não só o conhecimento, mas o colocá-lo em prática. Né? O divino querer se tomará ele carne em nós. Né? Portanto, fundindo toda no querer de meu doce Jesus, naquele momento, diante da minha mente, via uma máquina que continha inumeráveis fontes que faziam brotar águas, ondas de água. Uma fonte que fazia brotar ondas de água, de luz, de fogo, que se elevando até o céu, se derramavam sobre todas as criaturas. Ninguém está fora. Assim como a luz do sol está para todos, bem como a luz do divino querer está para todos. Não havia criatura que não ficasse inundada por essas ondas. Com uma diferença, era que algumas entravam dentro e outras ficavam só por fora. Entravam dentro da luz e outras ficavam só por fora. E meu sempre amável Jesus me disse: minha filha, a máquina sou eu. A máquina é Jesus. O amor mantém em movimento. O amor de Jesus é o que mantém a máquina em movimento e em todas se derrama por amor. Só que quem quer receber estas ondas está vazia e me ama. Aqui o que foi falado, né, em outro momento. A única coisa que entrará no céu é a vontade de Deus e o amor dele, o amor a ele, que é o próprio amor dele, do seu divino querer. A máquina sou eu, meu amor mantém em movimento a máquina e em todo se derrama, só que quem quer receber estas ondas está vazia e me ama. Está vazia de si mesma e me ama. Estão estas com as prateleiras, né, de sua alma vazia, para serem enchidas de Deus, das coisas de Deus. Né? Vazia e me ama. Estas ondas entram, os demais ficam tocados por dispô-los a receber tanto bem, mas as almas que fazem e vivem em minha vontade estão na mesma máquina, e como vivem de mim, podem dispor para bem dos demais. As ondas que brotam
e ora são luz que ilumina, ora fogo que acende, a água que purifica. Como é belo ver estas almas que vivem do meu querer, que saem de dentro de minha máquina como outras tantas pequenas máquinas, espalhando-se para o bem de todos, e logo voltam na minha máquina e desaparecem das criaturas, e vivem de mim, só de mim. Aqui é como foi falado na escola, né? Não há amor aqui, só há interesse. A pessoa não quer ir para o inferno, mas ela também não quer trabalhar para estar o mais próximo possível de Deus, né? Pode me colocar lá no último lugar, né? Contanto que eu não vá para o inferno, pode me colocar lá no último lugar. Porém, ela não ama, ela não se dá, né? Ela só quer receber, os olhos dela só estão no receber, 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 e Deus tem que provar o amor dele por mim, me dando coisas, me abençoando, me livrando. Mas eu mesmo não sou capaz de sofrer, de passar por uma privação, de passar por uma situação qualquer que seja, por amor a Deus, né? Para provar o meu amor a Ele, né? E Ele já nos provou o amor que tem por cada um de nós, mas e nós temos a cada dia manifestado a Ele o amor que temos por Ele, né? A sinceridade, como Ele disse, como é belo ver estas almas que vivem do meu querer, que saem de dentro da minha máquina como outras tantas pequenas máquinas, espalhando-se para o bem de todos, e logo voltam na minha máquina e desaparecem das criaturas, e vivem de mim, e só de mim, né? Uma coisa é viver de Deus, outra coisa é viver para Deus, né? Esse viver para Deus ainda arremete a algumas situações em que a minha vontade ainda pede coisas, né? Já que o viver do querer divino, nos fundimos a Ele, tornamo-nos um com Ele, outro Jesus. Assim sendo, a atenção, né, total a Ele, né, continuamente. E aqui não está dizendo de, então, como eu te fazia antes, né, no passado. Então eu vou rezar o dia todo o rosário, né? Vou ficar em oração no Santíssimo todos os dias, de tal hora a tal hora, né? As virtudes, as orações de virtudes, e mesmo os sacramentos, né, sobretudo da Eucaristia, não são o fim, mas os meios que Deus nos trouxe para hoje termos a disposição de receber, né, o verdadeiro propósito, a fase final, a conclusão do trabalho de Deus, né, o dom de se viver no divino querer, o retomar de onde Adão parou. Que é aqui o que ele está dizendo. As almas que fazem e vivem em minha vontade estão na mesma máquina, né, um com ele. E como vivem de mim, podem dispor para o bem das demais. As ondas que brotam, e ora são luz que ilumina, ora fogo que acende, água que purifica. Jesus já não tem de fazer todo o trabalho sozinho, ele tem os filhos da divina vontade, que renunciaram às suas próprias vontades, não renunciaram ao seu próprio eu, para viver aqui o propósito, né, a vontade de Deus, né, em ser um com Ele, né, em proporcionar a Ele já esse alívio, esse descanso, de modo que Ele descanse e os filhos trabalhem. E como eu comentei ainda há pouco, né, sobre algo que me chamou a atenção, né? Deus
precisa ser estabelecido como centro da alma das criaturas. Afinal de contas, é por ele que vivemos, que fazemos todas as coisas, ao menos é para ser. É porque ele nos anima. Precisa ele estar no centro, sabendo também que esse vazio que há na criatura só pode ser enchido por Deus. Se quiser encher de outras coisas, além de não ter fim, de não se saciar, também não vive feliz. Justamente por isso, porque a vontade humana é insaciável. Ou melhor, né, só pode ser satisfeita com Deus, rendida a Deus. Então, se a criatura é o centro, né? Se Deus é o centro da criatura, que eu entendi, aos olhos de Deus também a criatura é o centro, né, do coração de Deus, é o centro das atenções de Deus, né? É onde ele manifesta o seu amor, né? Onde ele manifesta o seu amor, cujo qual é tão desonrado, desprezado, né? Podendo ele assim também desabafar, né, os seus excessos de amor. Diante disso também despertar os que estão de dentro, que estão dentro, né, os que vivem no seu divino querer, que não quer só um lugarzinho lá no céu, ainda que seja no céu, mas quer estar dentro do palácio do rei, né, entrar no seu quarto, entrar no seu íntimo, né, e estes o farão à medida que já em vida preenche os espaços vazios de sua alma com a divina vontade, né, que transborde o divino querer desta alma, não dando ela mais um sopro de vida da sua própria vontade, né, por mais sugestiva que seja, até mesmo por mais lícita que seja. Né, como já dizia lá no volume 4, o trecho que vai falar, né, Luísa diz, eu não quero as tuas coisas, eu quero a ti. E Jesus, bravo, bravo, finalmente encontrei alguém que não quer as minhas coisas, mas que quer a mim só. A criatura desaparece para que Cristo cresça nela. E isso não só palavras bonitas, mas viver mesmo, de fato, o sacrifício do sacrifício, o martírio dos martírios, o calar a nossa vontade, cedendo à vontade divina. Voltando aqui, se Deus precisa ser o centro da criatura, que só em Deus a criatura pode repousar, verdadeiramente, só em Deus ela encontra descanso. Deus igualmente, como dizia, Deus é Deus e de ninguém, de nada precisa, mas quis ele precisar, quis ele amar fora dele, né? Portanto, criou a criatura, nos criou para que nos amasse, transbordasse, né, o seu amor. E lamentável, triste a situação da criatura, que diferente de toda a criação, né, que está em sua ordem, a criatura humana está na desordem. Não tem Deus como centro, e Deus também não pode estabelecê-las como centro de sua vida, porque estão estas roubando de Deus. Diante disso, a suma importância, a iminência, né, de vir logo o conhecimento dessas verdades, a fim de que retornemos ao propósito a que fomos criados, e Deus finalmente possa vir descansar em nós, né, sermos o centro da vida de Deus e termos Deus como centro do nosso ser, da nossa existência. Essa correspondência mútua, né, do amor.
que nesse amor a graça de a nos esvaziarmos e preencher os vazios da nossa alma com a divina vontade, renunciando à nossa vontade, renunciando o que nos vem, por mais atrativos que seja, não pondo em nada, nem em ninguém, nem em situação nenhuma, maior confiança, maior atenção, maior amor, cuja qual tem que estar fundido em Deus. Temos de estar fundidos em Deus, tendo Deus, temos tudo. A tal grau que não existirá nem purgatório para tal, porque já fizera ela todo esse processo de purgação, né, de purificação, de preencher os vazios de sua alma em vida. E assim se faz quando de fato nos enchemos do seu divino querer, rompendo com o nosso egoísmo, a nossa ambição, nossos apetites, nossas paixões, tudo o que não corresponde a Deus. E o que foi falado também na escola, o silêncio, esqueci a frase ao certo, mas esse silêncio interior. Muitas das vezes a gente silencia o nosso externo, né? Desliga som, desliga barulho, né? Desliga do mundo. Mas lá no seu coração, a perturbação, o caos está ali, né? A preocupação. Né? A preocupação com, como diz, né? O que devemos comer, o que devemos beber. Essa é a postura do que estão fora, né? Do que estão do lado de fora. Muitos destes, até pessoas de oração, pessoas da igreja, mas não têm essa vontade rendida a Deus, não têm esse amor, né, a Deus, essa fé consistente. Mas o que já foi dito, né, vive dos efeitos, não se compromete, né, pega o que tem de pegar quando precisa de alguma coisa, mas logo volta para o mundo. Não se fixa em Deus, como Luísa disse aqui no início do trecho, estava fazendo a meditação e, segundo o meu costume, estava fundindo-me toda no querer de meu doce Jesus. As pessoas se fundem na sua própria vontade, né? No seu próprio querer, as suas escolhas e suas exigências. Portanto, não cabe o divino querer, não cabe a vontade de Deus. Não cabe, uma vez que ela só busca a satisfação terrena e de si própria. Deus não consegue lhe falar ao coração, porque o coração dela está fechado, voltado, né, para o material, para as coisas da terra. Ela nem sequer o olha, né, se olha para pedir coisas. Né, mas o unir-se a Ele, o sofrer com Ele e por Ele, fazer as renúncias lícitas por amor a Ele, né, a não se entupir de tarefas de modo que venha a negligenciar, né, o seu momento com Deus, o seu ofício com Deus. Mas viver essa ordem, né, viver essa ordem divina. Assim vivendo encontramos, né, o tempo para cada coisa. Ao passo de que não nos ocupamos mais de vãs distrações, né, vãs conversas, mas que respiremos Deus. Somente por Ele fazer todas as outras coisas. Tudo o que somos chamados a fazer, né, a viver. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.